Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito das proteínas. A gente vai começar falando nessa aula e vai continuar, na verdade, na próxima aula, ok? Bom, as proteínas, elas são uma das moléculas orgânicas mais abundantes nos seres vivos e são de fundamental importância para o funcionamento desses indivíduos. Elas vão exercer função como estrutural, como é o caso do colágeno, da queratina. Elas podem exercer função reguladora, como é o caso de enzimas e alguns hormônios. Ela pode ter função receptora, como é o caso dos antígenos do nosso sistema sanguíneo, o antígeno A e o antígeno B, nosso sistema ABO, certo? Lembrando que o O ele é a ausência desses dois antígenos. Você vai ter enzimas ou proteínas com função transportadora, como é o caso da hemoglobina, presente na nossa hemácia, que vai carregar o oxigênio. Pode ter função reservatória, como é o caso da albumina, que ela é uma percussora da construção da fibra muscular. Ela pode ter função defensora, como é o caso da imunoglobulina presente em alguns leucócitos. O que mais? Função reparadora, como é o caso da fibrina, que vai estar atuando na coagulação sanguínea. Movimentação com a quitina e miosina. Bioluminescência com a luciferina, como por exemplo você pode estar encontrando ela nos vagalumes, ok? E essa variedade funcional vai estar relacionada com uma variedade de estruturas tridimensionais, ok? Que vão estar presentes nas proteínas. Mas assim, o que é que de fato é uma proteína? O que é que são formadas as proteínas? As proteínas elas são formadas por unidades de aminoácidos, ok? Sendo que o aminoácido é uma molécula orgânica caracterizada por um grupamento amina, presente exemplificado pela coloração azul, um grupo carboxila, representado pela coloração vermelha, tá? Ligados a um carbono que vai apresentar um radical. E esse radical ele vai diferir em tamanho, carga, formato, reatividade, formações de ligações de hidrogênio, certo? Sendo que na natureza a gente tem 140 tipos de aminoácidos, mas só 20 desses aminoácidos eles vão ter a função de formar a proteína presente nos seres vivos, tá? Sendo que os seres que são autótrofos, eles conseguem produzir todos os aminoácidos de que eles necessitam. Já os seres que são heterotróficos, eles só conseguem produzir 10 desses 20 aminoácidos que eles necessitam, ok? Os outros 10, eles precisam estar obtendo da dieta, normalmente obtendo ao se alimentar desses seres que são autotróficos. A união entre aminoácidos ela ocorre por uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, que ela vai ocorrer entre o grupamento carboxila de um aminoácido com o grupamento amina de outro aminoácido, tá? E essa reação de ligação ela é uma reação de desidratação, em que você vai ter a produção de uma molécula de água para unir dois aminoácidos, certo? A união de vários aminoácidos, eles resultam no que a gente chama de uma cadeia peptídica ou um polipeptídeo, certo? Sendo que o número de ligações peptídicas, ele pode ser caracterizado, ele é igual, na verdade, ao número de aminoácidos menos 1, que vai ser igual ao número de moléculas de água que são liberadas a partir dessa ligação peptídica. Então você consegue calcular, tá? Utilizando esse raciocínio. Mas para a nossa matéria a gente não vai estar realizando esse tipo de cálculo não. Lembre sempre que eu falo para vocês aqui, a gente tem que se ater à função biológica, tá, dessa informação bioquímica. As proteínas elas vão ter uma variedade de estruturas, como eu falei para vocês, e essas estruturas elas estão relacionadas a interações que ocorrem entre os aminoácidos. A proteína ela é considerada primária, ela nada mais do que uma sequência linear, tá, de aminoácidos ligados através de uma ligação peptídica, ou seja, a proteína primária ela é nada mais, nada menos do que uma cadeia peptídica. Já uma proteína secundária, ela vai surgir a partir de pontes de hidrogênio que vão acontecer entre os aminoácidos. Lembre que os aminoácidos eles vão ter uma grande quantidade de oxigênio e de hidrogênio, o que favorece a formação de pontes de hidrogênio, certo? E aí essas proteínas secundárias elas vão ser uma estrutura bidimensional e elas podem ser no formato de alfa-hélice ou beta pregueada, que eu vou mostrar como é que essa estrutura a seguir para vocês. Já as proteínas que elas são secundárias, elas já apresentam uma forma tridimensional e elas surgem não somente por interações de hidrogênio, mas também por pontes de sulfeto, que é entre enxofre, certo?
por dipolo induzido, dipolo permanente, tá? São eles que vão fazer com que essa cadeia peptídica ela sofra torções mais complexas, que vão dar uma conformação mais complexa, tridimensional, para essa proteína, ok? Já as proteínas quaternárias, elas vão apresentar, são normalmente quando as proteínas apresentam uma função biológica, elas vão apresentar uma atuação biológica daquelas funções que eu citei para vocês anteriormente, certo? E aí ela consiste nada mais, nada menos do que ligações peptídicas entre proteínas terciárias. Então, várias proteínas terciárias, elas fazem ligações peptídicas e formam uma proteína quaternária. Um exemplo de proteína quaternária que a gente pode ter é a hemoglobina. Ela é uma proteína quaternária, certo? Que vai estar compondo as nossas hemácias, que vai ter a função de carregar oxigênio e gás carbônico por todo o nosso corpo. E aí, como eu falei para vocês, uma proteína secundária, ela pode ser alfa-hélice ou beta-pregueada. A alfa-hélice, ela vai ter esse formato espiral, como vocês podem observar na imagem aí, e a beta-pregueada, ela já vai ter um formato mais plano de zigue-zague, tá? Basicamente isso aí que vai diferenciar uma alfa-hélice de uma beta-pregueada. Bom, a aula de hoje com vocês foi isso aí, é basicamente uma introduçãozinha dos conceitos de proteínas. E aí, na próxima aula, a gente vai estar vendo mais uma função mais aplicada, tá? Das proteínas. E aí, na seguinte, a gente provavelmente vai estar vendo só a parte enzimática das proteínas, que é o de maior importância biológica para o funcionamento de qualquer ser vivo. Beleza? Se puderem, já dê uma lida nesse capítulo do assunto, que já vai facilitar para vocês o entendimento das próximas aulas. Tchau, bom estudo e até.